Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Evangelho Raciocinado. Esse episódio ficará disponível em nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como por exemplo o Spotify, e também em nosso canal do YouTube. Se você não conhece o Evangelho Raciocinado, acesse a nossa página no Instagram, @evangelho.raciocinado, com postagens diárias sobre o doce e consolador Evangelho de Cristo. O tema de hoje, o tema que me veio por inspiração, diz respeito à frase registrada nos textos bíblicos de Jesus que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Será que Jesus, o caminho, a verdade e a vida, de fato se sentiu abandonado? Isso nós veremos ao longo deste episódio. Adianto para vocês que o meu sentimento inicial, depois fiz uma série de estudos sobre o tema, o meu raciocínio inicial é que não, né? Seria muito contraditório Jesus, com toda a sua elevação espiritual, a sua comunhão com Deus, né? Sabendo que Deus, Ele é fiel, é leal, Ele é justo, né? Sabendo da missão em que veio cumprir, se sentiu abandonado. É um pouco estranho, e isso foi o motivo também desse estudo. A frase de Jesus, ela aparece, essa frase, em dois evangelhos, né? Tanto no evangelho de Mateus quanto no evangelho de Marcos. No evangelho de Marcos, o capítulo 15, versículo 34, aparece Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonastes? Assim foi traduzido nos textos bíblicos. Primeiro ponto interessante é entender quem é Marcos, ou quem foi Marcos. Marcos, o evangelista, ele não fez parte daqueles 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus. Ele foi um discípulo, um seguidor de Pedro, Simão Pedro. Então, muitos dos relatos escritos pelo Marcos evangelista, provém do Pedro, dos ensinamentos que Pedro passou. E em Mateus aparece diferente, não é Eloi, Eloi, lama sabachthani, mas Eli, Eli, lema sabachthani. Muda um pouco. Pesquisando esses termos, Eloi e Eli, se você pesquisar, você vai encontrar que ela deriva de um radical, Elohim. E a palavra Elohim, ela é utilizada, ela tem um significado de Deus, de deuses, de espíritos também. Então, ela é uma derivação aí mais de deuses, meu Deus, ou meu Deus também pode ser. E esse mesmo tipo de frase, ela aparece também no Velho Testamento. A primeira vez em que aparece essa mesma frase é no Salmo 22, escrito por Davi, que diz também, meu Deus, por que me abandonastes? Mas, porém, ao longo ali dos próximos versículos do Salmo, Davi ameniza esse sentimento de abandono. O importante, primeiro ponto de reflexão, é que no dia da crucificação de Jesus, haviam dois ladrões. Um ladrão, ele insultava Jesus, ele zombava de Jesus. Já o outro ladrão, ele se compadeceu, ele inclusive pede para o outro ladrão parar de insultar Jesus, já que Jesus não merecia ser crucificado, porque Jesus não tinha culpa, diferente deles que tinham cometido os crimes. Então, inclusive, esse bom ladrão que ficou assim conhecido, ele pede para Jesus levá-lo quando Jesus voltasse como rei. E Jesus diz a ele, ainda hoje estarei com você no paraíso. Então Jesus encontrou o consolo, encontrou um peito amigo do bom ladrão. Isso é bem interessante para refletirmos também. Então esse bom ladrão, ele estava muito sensibilizado ali na véspera da sua crucificação.
Em alguns estudiosos da Bíblia admitem que essa frase, meu Deus, por que me desamparaste, me abandonaste, teria sido do bom ladrão e não de Jesus. E as pessoas presentes ali na hora entenderam que Jesus estava chamando por Elias, e isso fica muito claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 47. Eles falam, olha, ele está chamando Elias, vamos esperar para ver se Elias vem socorrê-lo. Porém, imagina o tumulto à época, né, com várias pessoas insultando Jesus, né, algo cheio de barulho, de falhas de comunicação. Então, uns acharam, inclusive, que ele era chamando Elias, não que ele estava dizendo Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, ali há um grande ruído. Então, alguns estudiosos, né, partem do princípio de que essa frase nem mesmo ela é de Jesus, ela seria do bom ladrão. E aí, lendo os outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Lucas, se você buscar a história de Lucas, Lucas era médico, né? E ele também não estava no dia da crucificação. Já João sim. João, ele fazia parte dos discípulos de Jesus. E o mais curioso, João foi o único discípulo que presenciou a crucificação do Mestre. Ele estava ali ao lado de Maria, mãe de Jesus, no momento da crucificação. Inclusive, Jesus olha para Maria e fala, esse é seu filho. E olha para ele e fala, essa é a sua mãe. Então ele estava lá. E no seu evangelho, como também de Lucas, não há o registro dessa frase, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Né? No evangelho, por exemplo, de Lucas, no capítulo 23, né, o versículo 46, a última frase de Jesus foi, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E João, né, que foi o único que assistiu à morte de Jesus, as últimas palavras foram, está consumado, lá em João capítulo 19, versículo 30. Então, considerando os relatos, por lógica, o evangelho de João, nesta parte para mim, ela tem muito mais confiança, porque ele estava lá, ele viu com seus próprios olhos o que ocorreu. Né? Os outros discípulos apavorados, e que não vamos julgar, nossa, eles traíram, eles foram covardes, estavam apavorados, como também em momentos de dificuldade nós podemos ficar. E muitos fugiram, muitos se esconderam. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Porém, a negativa de Pedro foi o grande motivo para ele ser o sustentáculo do cristianismo nascente. Então, a negativa de Pedro foi fundamental para que ele se mantesse firme no propósito do trabalho cristão, na continuidade do trabalho de Jesus, principalmente na criação da igreja, da instituição que naquela época era chamada Caminho, que os primeiros cristãos eles participavam, eles falavam que estavam no caminho. E essa instituição era uma casa muito simples que Simão Pedro, junto com outros discípulos, criaram, como Tiago, filho de Alfeu, entre outros, né, ali em Jerusalém, e eles atendiam a comunidade muito simples, muito sofredora, conhecida também como os filhos do Calvário. Pedro continuou atendendo os principais necessitados, as pessoas que estavam doentes, idosos que eram abandonados pela sua família, paralíticos, e lá eles recebiam, as pessoas dormiam lá, crianças abandonadas. Era a instituição. E a negativa de Pedro foi importante para que ele mantesse firme, lembrando sempre do seu propósito, e aquilo voltava na cabeça dele, aquele arrependimento de ter negado Jesus, mas firme, não negarei mais o Mestre, jamais. E ele continuou e foi até o fim da sua missão. E Jesus, em todo o seu evangelho, ele tem uma relação com Deus, e ele tem uma mudança significativa entre o Velho Testamento e o Novo, porque a relação que ele nos mostra que devemos ter com Deus é uma relação de intimidade,
uma relação de amor, de proximidade, de comunhão, né? Ele traz esse sentido, chamando Deus de Pai, né? Então ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por meio de mim. Como também nos ensina a orar a oração dominical, sabendo da nossa necessidade de aprendermos a orarmos de fato. Ele nos traz a essência da oração, né? Dizendo: Pai nosso que estais nos céus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus sempre teve essa relação de muita proximidade, e é muito estranho, né, ver Jesus chamando de Eli ou Eloi, que é um derivativo da palavra Elohim, que tem muito, ele puxa muito para o politeísmo, que é a crença em diversos deuses. Provavelmente Jesus teria dito, se realmente, né, ele disse a frase, ele não diria Eloi ou Eli, mas sim meu pai, por que me abandonastes? Então, nesse sentido, nós temos três hipóteses. Primeira hipótese, que de fato essa frase foi dita pelo bom ladrão. E isso tem um sentido muito lógico, porque o bom ladrão, ele tinha se arrependido. Ele entendeu que ele cometeu uma falha. E ele mostrou um arrependimento, pediu a Jesus que viesse buscá-lo. E Jesus viu o arrependimento em seu coração e disse: ainda hoje estaremos juntos no paraíso. Então, talvez ele tenha dito isso numa forma ali de extravasar. Também temos a hipótese que Jesus realmente disse, mas num sentido de remeter ao Salmo 22, seguindo talvez uma tradição da época, porque Jesus foi categórico de que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E ele seguiu tradições, ele foi a casamentos, né? Ele seguiu várias, né, tradições da época. Então pode ser que ele tenha dito dentro de uma tradição ali judaica, né, e remetida ao Salmo 22. É uma das hipóteses. E a terceira hipótese, de que isso tenha surgido de alguma pessoa que copiou o Evangelho, porque sabemos que os textos foram criados, mas eles foram multiplicados, passando de mão em mão, que eram escritos ali, poucas pessoas sabiam escrever. Então, pode ter ocorrido ali alguma menção também. Então, considerando a elevação espiritual de Jesus, que veio nos revelar justamente que a verdadeira vida não é aqui, mas sim no plano espiritual, pois é lá que ele afirmou a Pilatos que o reino dele pertence. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Aí ele diz: a casa de meu pai há muitas moradas. E também nos indica sempre buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, antes de buscarmos as coisas da terra. Então, nessa relação, né, eu acho muito improvável que ele tenha dito tal frase, que soa muito como uma reclamação, como uma revolta contra Deus, o que é inadmissível se pensarmos em Jesus. Porque Jesus, ele veio sabendo da sua sublime missão. E ele falou isso para todos os seus discípulos várias vezes. Os discípulos não acreditavam. E ele falava que iria sofrer, queria ser crucificado, queria ser maltratado. Ele sabia exatamente de tudo. Ele veio com essa missão sublime de deixar esse legado, e a crucificação fez parte disso. Porque ele conheceu todas as nossas dores. Então, acho muito difícil que ele tenha se revoltado, que ele tenha se sentido abandonado. E eu acredito que o Evangelho de Lucas, mas principalmente de João, tem mais coerência, principalmente porque João foi aquele que esteve lá. E não há esse registro. As últimas palavras de Jesus para João: está consumado. Então, naquele dia da crucificação,
Jesus nos mostrou, ao contrário da revolta, ele nos mostrou muita coragem, sendo que em nenhum momento ele revidou o mal com o mal. Quando ele é preso, Pedro arranca a sua espada e defere na orelha ali de um servidor. Ele diz para guardar a espada, porque quem fere com a espada também será ferido com a espada. E ele cura aquele oficial. Ele cura a orelha, foi o último milagre de Jesus. Ele não revidou o mal com o mal. Ele não respondeu a nenhum insulto. Isso é coragem moral, isso é resignação. E ele nos ensinou, principalmente naquele dia, que devemos, em todas as situações, buscar entender o que o Pai deseja de nós. Muito obrigado por nos ouvir, pela paciência. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Muita paz de Cristo para vocês e siga a nossa página, se inscreva em nosso canal.